Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, terça-feira, hoje 19 de março, né? Mais uma vez estamos aqui, caminhando da Palavra de Deus a cada dia, que é uma jornada bíblica, né? Eu louvo a Deus pelas vossas vidas, pela comunhão e também pela participação de cada irmão. Nós estamos nos recuperando, graças a Deus, hoje estamos melhor, ainda uma tosse, mas estamos vencendo. E é um prazer. Lembrando aos nossos irmãos que sábado é o nosso grande batismo, se Deus quiser, lá no nosso terreno. Nós queremos convidar todos os irmãos e teremos ali também a nossa adoração a Deus e louvamos a Deus pela vida de todos. Vamos estar juntos glorificando o nome do Senhor. Vamos cantar o número Cristo Fiel Amigo, número 8. Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e na luta de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro guia. Ele só, cante, Ele só, não amigo, mas nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e na luta de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é uma fiel guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e na luta de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se compraziu, nele só, mas sua glória se a repartiu, dele só, e na luta de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu guia. Ele só, nele nós temos firme guia, nele só, cante comigo, nele só, alegria, Ele só, e na luta de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, e na luta de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Eita, esse é o nosso Cristo, meus irmãos.
Esse é o nosso Cristo, né? É o nosso guia, o nosso Senhor, que nós adoramos, né? Nós estamos terminando, ontem fizemos a leitura do 34 até o verso 38, e nós estaremos lendo, né? Agora o verso 35. Vamos lá. De Êxodo, né? 40, versículo 35. Isso. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ele se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Muito bem. Nós temos aqui glória na casa, né? Glória na casa. Nós temos vários louvores que vêm com essa temática, né? Tem até aquele que é bem conhecido. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Essa promessa é verdadeira. Cícero Nogueira também cantou muito. Tem glória subindo, tem glória descendo. Então tem muito de glória, né? Tem um bem antigo também. Agora, nós vamos falar sobre glória na casa. Olha o verso 35 novamente. Pegue a caneta. Vamos lá. Verso 35. Só o 35. Leia aí. 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Muito bem, né? A glória permanecia, não é isso? Esse verbo permanecer é o que nós vamos estudar aqui. Aqui, ó. O verbo permanecer. Muito importante, que aí está no verso 35. Essa tradução aí, qual é? Veja bem. No início, né? Almeida, revista corrigida. Revista corrigida, muito bem. Agora vamos lá. Ao verso 35 novamente. Quer que leia outro? Não, pode ser. Só para... De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A nuvem, deixa eu ver essa tradução aqui, ó. Aliás, aqui. A nuvem, verso 35. Não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia. Aí está dizendo a nuvem ficava, não é isso? Então veja que nós temos aqui, queridos irmãos, em primeiro lugar, o verbo permanecer. Ou ficar, ou permanecer, é o que você deve grifar aí, marcar. Marque aí com o pincelzinho amarelo esse verbo permanecer. Por que é importante, pastor Zé? Porque aqui nós temos essa expressão, ó. Olha aqui, ó. Shahan. 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 Ontem, esse texto é muito lindo, gente, porque quando nós estudamos esse texto, ele está misturado de muitas palavras. Ontem nós falamos Anã, nós falamos da nuvem. Hoje nós estamos falando de Shahan, mas tem também aí glória, que é Kevod. Você vê que a palavra nuvem, a palavra glória, Kevod, e o verbo permanecer estão entrelaçados, estão juntos nesse texto. E cada um tem a sua função dentro dessa construção. Então, esse verbo permanecer, shaham, quer dizer morar, habitar, instalar, fazer residência. Morar, habitar, instalar, fazer residência. Eu estou falando do tronco cal, ok? E aqui nós vamos analisar que quando você pega esse verbo permanecer
com todos esses significados que eu acabei de dar, eu não estou falando dos outros troncos, do piel intensivo, do causativo, não, só estou falando do cal no ativo. Shaham quer dizer aqui habitar, residir, instalar, morar, fazer residência. Aí, esse verbo, teologicamente, biblicamente, ele tem dois sentidos. Se é habitar, se é morar, se é residir, então, em primeiro lugar, fala em quem Deus habita. Em segundo lugar, fala esse verbo, shaham, fala da glória de Deus na terra. Vamos ler duas referências aí, falando desses dois. O primeiro, nós já pontuamos aí, em quem Deus habita. Vamos começar com o 35 novamente. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, eu falei da nuvem, ontem já explicamos, e aí a glória ficava, a glória enchia, a glória ficava no tabernáculo. Aí está residindo, morando, ou seja, em quem Deus habita, em quem permanece. Agora vamos para o Salmo 85, verso 8 e 9. Salmo 85, verso 8 e 9. Coisa linda, isso aqui é para você pegar a sua Bíblia e marcar. Vamos lá. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Versículo 9. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Essa glória é que habita em toda a terra. Lá em Isaías 6 é dito: toda a terra está cheia da tua glória. Então, Shaham, em quem Deus habita, primeiramente em quem Deus habita, mas a glória de Deus não está só em nós. A glória de Deus também está no universo, está na terra, habita na terra. Os céus, Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, ok? Os céus manifestam a glória de Deus. Porém, nós temos uma pequena questão que nós não temos na Bíblia, em lugar nenhum, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a palavra Shekinah. Entenderam aqui agora? A palavra Shekinah. A grande questão é, tem pessoas que gostam de polemizar, de criar, eu descobri uma coisa nova. Não, isso não é novo. Você não tem na Bíblia, olha aqui, ó, você não tem na Bíblia a palavra Shekinah em lugar nenhum. Shekinah não está na Bíblia. Nós temos simplesmente essa forma verbal. Ó, a forma verbal Shaham, não é Shakam. Você vai ler algumas traduções que vai aparecer assim, ó, Shakam. Mas era Shakam só se tivesse esse pontinho aqui, ó. Só se tivesse. Aí seria Shakam. Como não tem, é Shaham, ok? Shaham. Então, esse Shaham aqui na Bíblia é a forma verbal. A forma verbal, ela aparece. A forma verbal aparece essa daqui. Dessa forma verbal, nós podemos analisar que nós não temos na Bíblia a palavra Shekinah. Shekinah. Aí o pessoal cantou, desce a tua Shekinah, vem a tua Shekinah, mas não tem Shekinah na Bíblia. Você vai encontrar Shekinah no cabalismo e no hassidismo. Você vai encontrar no cabalismo e no hassidismo. O que eles vão dizer aqui? Eles vão dizer que Shekinah é uma energia cósmica que seria a alma do universo ou o espírito do universo vivificando o universo. Veja que tanto a Cabala como o Hassidismo, eles têm essa ideia, e é bem provável que beberam isso em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando você pega na definição de qualquer dicionário hebraico, você vai ver que o Espírito ali, ele funciona como uma energia criadora. O Espírito Santo não é energia. Escute bem, o Espírito Santo não é energia, o Espírito Santo não é uma força. Ele age como energia, age como força. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.
Mas dentro do cabalismo e do hasidismo, Shekinah é vista como uma energia cósmica, a alma do universo. É assim que eles definem essa expressão Shekinah, que não aparece na Bíblia, ok? Eu estou dizendo que aparece simplesmente a forma verbal. Na literatura rabínica judaica, você vai ter, por causa desse texto bíblico de Êxodo 40:35, e também Deus dizendo que habitaria com seu povo, aí você vai ter essa ideia da Shekinah. Mas Shekinah, o nome Shekinah não aparece na Bíblia. Deu para entender agora? Então, eu estou colocando tudo isso para que você possa realmente compreender. Mas a nossa ênfase aqui nesta manhã é esse verbo aqui, ficar, permanecer. Veja bem, agora nós vamos novamente ler o 40, verso 35. Vamos lá. 40, verso 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Você tem nuvem, já falamos aí que é uma teofania. Você tem kevod, que é glória, que é o peso da glória, é a honra de Deus. E você tem o shaham, que é o verbo ficar, que é o verbo permanecer. Veja que Moisés, agora aqui é que está o cerne do nosso tema. Veja que eu estou falando glória na casa. O que acontece quando Deus está na casa? O que acontece quando Deus está no tabernáculo? Isso aqui é muito sério, gente. Porque vocês podem observar que quando Deus está na casa, 3 coisas vão acontecer. A primeira coisa que vai ter é isso aqui, ó, temor. É impossível Deus estar na casa e não ter temor. Nós estamos vendo que a Bíblia diz que a glória do Senhor, na inauguração do tabernáculo, a glória desceu, e quem é que não podia entrar na casa? Vê aí. Olha. Moisés. Olha aí, como é que diz? De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Está vendo? Porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A nuvem ficava, a glória e o shacham, Deus permanecia ali. E veja que eu não estou falando de qualquer crente, eu não estou falando de um crente de vida duvidosa, eu não estou falando de um crente de vida bagunçada, eu não estou falando de um crente de vida falsa, não estou falando de qualquer pessoa. A Bíblia está falando de Moisés. A Bíblia está falando de Moisés. A Bíblia está dizendo que Moisés não podia entrar na tenda por causa dessa glória. E o mais pesado aqui, meus irmãos, o mais pesado, por que ele não podia? Olha isso aqui, temor. Temor. Então, quando você está cheio da glória, quando a glória de Deus invade o ambiente, quando a glória de Deus toma conta do ambiente, a primeira coisa que vai existir é isso aqui, ó, é temor. É impossível Deus se manifestar e haver desordem, bagunça, espírito de arrogância, de prepotência, de contenda, de rivalidade. É impossível. Quando Deus desce, quando a glória dele invade o tabernáculo, a primeira coisa que tem é temor. E você quer observar comigo? Números 12:7 diz que Moisés, vamos ver aí, Números 12, verso 7. Números, pegue a sua Bíblia e anote aí também. Ainda estou falando um pouco baixo, cada minha garganta. Números 12, verso 7. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Números 12, 7. 12, 7. Tomarão do sangue... Não é Êxodo, é Números. Ah, tá. Não, mas aqui é Êxodo. Não, é Números 12, 7. A glória de Deus, vamos lá. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Moisés era fiel em toda a casa de Deus.
Mas por que ele não pôde entrar no tabernáculo quando a glória desceu? E Deus estava dizendo que ele era fiel. Porque quando Deus se manifesta, a primeira coisa que tem é temor. Eu não conheço na Bíblia uma pessoa para quem Deus se manifestou, para ele dizer, pois pronto, agora eu vou me acabar na presença dele, eu vou. A primeira coisa que manifesta é temor. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele reconheceu a sua pequenez, o seu pecado, a sua miséria. Isaías 6. Quando Pedro viu que Jesus era o Deus eterno, ele disse assim, retira-te de nós, Senhor. Deus disse para Moisés, Êxodo 3, não te chegue para cá. Ou seja, tira a sandália dos pés, eu estou aqui, e esse lugar é sagrado. É impossível Deus se manifestar e a pessoa manifestar brincadeirinhas, gracinhas. Vocês já viram aquelas pessoas que, eu estou sentindo um mistério aqui, isso é brincadeira. Quando Deus manifesta a glória dele, a glória de Deus, cria em nós um sentimento de gozo, de alegria, mas de pequenez, de insignificância. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, tem temor. Uma pessoa que diz que está cheia da glória, aí está naquele ambiente, tem deles que ficam comendo, brincando, Deus não está ali. Vocês querem ver o que era uma igreja que tinha glória? Está lá em Atos 2, 42, 43. E em toda a alma havia temor. Segundo, aprovação. Quando a nuvem ficou no tabernáculo, era sinal de que Deus estava aprovando tudo. Aprovando tudo. Deus estava aprovando tudo. E quando a glória permanecia na casa, enchia a casa, tinha toda a reverência. Quando a glória está na casa, há temor. Quando a glória está na casa, tem aprovação. Quando a glória está na casa, tem reverência. Tem aquele hino, tem um hino de um cantor, Silêncio, que é um hino que o autor diz que quando Deus está na casa, há silêncio. Quando Deus está na casa, há reverência. Vocês viram que quando a glória desceu para a inauguração do templo, os sacerdotes caíram, se prostraram, reverência. Esse cair, eu já falei várias vezes, não é cair derrubado pelo pregador, não é cair pela emoção. Diante do reconhecimento da grandeza de Deus, a pessoa se joga com o rosto em terra, reverenciando a Deus, consciente, não inconsciente, consciente. O que vier daí, não está na Bíblia, está fora da Bíblia, então é simplesmente coisa do homem. Mas é isso aí que é a palavra de Deus. E eu já disse aqui, para que a pessoa que está aí comece a dizer assim, pastor Zé, mas cada um tem uma reação diferente. A tua reação pode ser diferente do teu levantar de mão, do teu gritar, mas a tua reação tem que ser construída pela palavra de Deus. É construída pela palavra de Deus. Ok? Emoção, ânimo, todo mundo tem. Agora, o espírito nosso está modificado, transformado e vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus nos leva à adoração verdadeira que Ele quer que nós façamos. Ok? Então, é isso aqui que Deus quer de nós. Tem glória na casa aí? Aí pronto. E aí vocês sabem que o tabernacular, esse verbo 1,14 de João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, isso aqui vai ser resolvido com Cristo, que Ele vem para permanecer e ficar entre nós. Sabe o que diz Mateus 1,23? O Emanuel, o Deus conosco. Pai Santo, Pai querido, abençoa teus filhos, falamos a tua palavra, continua com cada um, que a tua palavra entre, que a tua palavra permaneça, que a tua palavra esteja na vida de todos, curando, libertando, pois a tua palavra é poder, a tua palavra é vitória. Nesse momento, Pai, eu estou pregando a tua palavra, e eu prego porque eu creio que ela é poderosa. Ela é poderosa, mais que um míssil nuclear. Ela pode explodir nesse coração desse homem e dessa mulher, gerando fé, gerando poder, gerando milagre,
gerando cura, gerando salvação. Entra com a tua palavra nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Deus abençoe.